Olá, amigos de Ideal Espírita. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura, reflexão do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, por Sebastião Camargo. E nós paramos aqui, página 26. A doutrina dos espíritos, em síntese, concentra os princípios básicos das leis que regem o universo, sobretudo em sua dimensão espiritual. Por serem divinos, são imutáveis. No entanto, a dinâmica das leis determina que sejam submetidos à atualização dos tempos, segundo os avanços da ciência e o progresso da consciência. A compreensão dessa realidade por Kardec justifica a seguinte advertência: quando surge um fato novo, que não se situa no círculo de alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve despojar-se de seu saber e considerar que é um estudo novo que não se pode fazer com ideias pré-concebidas. Isso está na introdução do Livro dos Espíritos. O Espiritismo, caminhando com o progresso, não será jamais ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrarem que está em erro sobre um ponto, aí sobre qualquer questão, né, modificar-se-á sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revela, ele a aceita. Está também em Kardec, na Gênese, Caracteres da Revelação Espírita. Importante porque aqui nós estamos falando da doutrina dos Espíritos. O que é, em síntese, a doutrina dos Espíritos de Sebastião? É um estudo que concentra os princípios básicos das leis que regem o universo. Então ele fala que é uma doutrina que nos leva a compreender, a conhecer as leis que regem o universo. Por que é tão importante conhecer as leis que regem o universo? Porque Deus se expressa através dessas leis. Quando a gente fala, né, que Deus age, uma vez Haroldo Dutra Dias falou sobre isso e ele disse o seguinte: é como se Deus criasse as leis e falasse, bom, está aqui, está posto. Essas leis vão reger todo o universo e agora eu não preciso mais fazer nada, entre aspas, né? Não é que seja isso, mas porque essas leis, elas trabalham para que o universo funcione em equilíbrio. Essas leis são estudadas na doutrina dos Espíritos. Lei da destruição, lei de causa e efeito, lei de amor, né, justiça e caridade. Então, tem todas as leis ali que nós estudamos. Mas o destaque está que não são leis que regem o universo no aspecto material. Essencialmente, nós vamos compreender, são leis divinas. Então, esse caráter, né, a dimensão espiritual dessas leis. E por serem leis divinas, quando a gente estuda no Livro dos Espíritos, a questão número 1, que é Deus, e depois os atributos divinos das questões subsequentes, nós entendemos que é onipresente, onipotente, onisciente, imutável. As leis, elas têm essa característica. As leis universais, elas não mudam. O que acontece com elas? Nós por termos uma capacidade limitada de compreensão,
por conta da nossa condição espiritual, então o nosso grau de elevação, nosso grau de consciência, nosso grau de entendimento, nosso grau moral, nós vamos ter uma capacidade limitada para conhecer, compreender essas leis. De modo que, quando há, ele fala, o progresso da consciência e o avanço das ciências, ou seja, quando há o progresso do espírito, é que nós podemos aprofundar, atualizar, avançar no conhecimento dessas leis. As leis continuam lá sendo o quê? As leis, elas são imutáveis, mas nós temos outras perspectivas, nós temos outras características. Então, aquilo que não se conhecia passa a se conhecer. E aí, o avanço da ciência, como Kardec fala, um fato novo, ele, para nós que não sabemos, é motivo de curiosidade, exploração, pesquisa. Mas ele fala, um estudo novo acerca de um fato novo, então um estudo novo, ele requer que nós afastemos toda e qualquer ideia pré-concebida. Olha só o grande desafio que nós temos. O que geralmente nós fazemos? Nós avançamos com o nosso olhar, com a nossa intenção de explorar, de investigar, a partir das ideias que nós trazemos. E a gente já vai com o julgamento, o pré-julgamento, o preconceito a respeito daquilo que vamos analisar. E ele coloca com muita perspicácia, o sábio vai sem as ideias preconcebidas. O ignorante, por sua vez, o maior risco é aquele que não sabe, mas se acha um sabedor das coisas. Ele é o ignorante, mas ele é o arrogante que se vê como um possuidor de conhecimentos, de verdades. Então a pessoa diz, não, porque eu sei das coisas e sei quais são as verdades sobre ela. Isso provém de uma fala de uma pessoa ignorante, mas que não se despe dos preconceitos ou das crenças, daquele pouco conhecimento que possui, para se abrir à possibilidade do novo e de investigar o novo. E aí, novamente, o Espiritismo, caminhando com o progresso, ele não será ultrapassado. Eu disse isso no vídeo anterior, que há pessoas que afirmam que o Espiritismo está ultrapassado. Não está e não vai ser. Por quê? Porque uma das características do Espiritismo é o progresso dele. Ele avança com as ideias, ele acompanha a ciência. Então aqui está. Quando se descobre em erro, ele modifica-se sobre aquele ponto para poder revelar a verdade, Ele aceita aquela verdade. E daí tem uma passagem do André Luiz, está no livro Convite ao Bem, Obreiros da Vida Eterna, capítulo 1, que é Convite ao Bem. O instrutor Metelo discorre sobre a humanidade a André Luiz. Diz ele, abre aspas, presos nas grades sensoriais, progridem lentamente na aprendizagem das leis que regem a matéria e a energia. Então veja
que na explicação, né, esse espírito em conversa, né, com André Luiz, falando sobre a humanidade, diz que a humanidade caminha a passos muito lentos. Por quê? Porque a humanidade, quando ele fala, né, presos nas grades sensoriais, ele está falando do nós, seres encarnados, num corpo sensível, né, com os nossos sentidos, né, preso aos nossos sentidos, significa que o corpo limita a expressão, a percepção do espírito. Então, este ser encarnado, o corpo limitando a nossa capacidade de perceber. Então, nós temos os nossos canais sensitivos, nós temos tanto os sentidos físicos, quanto os sentidos mais espirituais, intuitivos, mas ainda assim tudo muito limitado por conta da vestimenta corporal. O que acontece? Que nós vamos progredir lentamente. E aí, não só, como a gente falou, né, que a doutrina dos espíritos ela vai analisar as leis que regem o universo, não só as leis que regem a matéria, mas também as leis que regem a energia, né, as questões de ordem espiritual. A transformação, aí ele coloca aqui, o Sebastião Camargo, sobre a transformação do carvão em diamante. Olha que metáfora interessante para a gente analisar. Transformação do carvão em diamante leva milhões de anos. Tempo equivalente é necessário para a transformação desses mesmos átomos de carbono, componentes das moléculas do grafite, em estrutura opaca com a mesma quantidade de átomos da molécula do diamante. O trabalho elaborado e executado pela natureza é minucioso, porém esse tempo pode ser reduzido drasticamente quando as condições necessárias à mudança da conformação molecular são recriadas em laboratório, objetivando transformá-los em diamante. Então, ele está trazendo um fato, né, que pela ação da natureza, transformar o carvão em diamante leva milhões de anos. Várias condições ambientais são necessárias, mas que isso pode ser replicado, né, recriado em laboratório. Quando eu falei que é uma metáfora, porque é muito interessante a gente verificar que o progresso, ele se dá muito, a transformação do espírito se dá muito lentamente. Nós nos transformaremos em diamantes. Né? Um dia seremos todos como diamantes, passando por esse processo de lapidação natural. Embora, com o avanço da ciência, o conhecimento das leis, nós podemos avançar um pouco mais, um pouco menos. Então, é interessante usar como metáfora. O progresso subordina-se às leis divinas. Porém, como co-participante do processo evolutivo e por determinação da lei, o ser humano pode acelerá-lo diante da obediência e a submissão à paternidade cósmica. Olha, nessa frase, sensacional, vários conceitos aqui para a gente analisar. Primeiro que ele diz que o progresso subordina-se às leis divinas. Isso já nos coloca no entendimento que nós iremos progredir considerando a nossa consciência, obediência, submissão, cumprimento das leis divinas. Quanto mais nós nos reconhecemos como filhos de Deus, reconhecemos as leis divinas e cumprimos, né, fazemos de acordo com o que está estabelecido na lei divina, nós avançaremos. Agora,
Porque ele fala, coparticipante do processo evolutivo. Nós podemos decidir se vamos avançar, se vamos ficar estacionários. Ninguém regride, ninguém, né, volta a uma condição anterior. Se já adquiriu uma evolução, ele conquistou aquele degrau, aquela competência, aquelas qualidades, ele permanece. Então ninguém perde aquilo que já conquistou, mas fica paralisado, não avança. E olha que ele fala, né? O ser humano pode acelerar mediante a obediência e a submissão à paternidade cósmica. Então, lei divina, paternidade cósmica. Foi aquilo que eu falei, né? Como o Haroldo explicou, a paternidade cósmica. Então, Deus se expressa por meio de suas leis. Se nós compreendemos a lei e obedecemos, nos subordinamos às leis divinas, é uma entrega, um entendimento que nós estaremos cumprindo a vontade do Pai. Olha que bonito, né? E nós podemos pegar essa passagem e fazer uma ponte com a parábola do filho pródigo, que recebeu esse nome, mas nada mais, nada menos diz respeito ao filho do Pai, então filho de Deus, né, que se afasta desse Pai. Ele não obedece mais, ele não se subordina mais às leis paternas. Ele pega a sua parte da herança e se afasta da casa do pai e vai para distante, em terras longínquas. Então ele se afasta das leis divinas, ele não cumpre com as leis divinas. E essa história, né, que Jesus nos conta, essa parábola, retrata a forma como nós agimos com Deus. Nós nos afastamos de Deus, nós negamos a paternidade divina, porque nós não queremos Deus, né, com as suas leis comandando a nossa vida. Nós queremos, quando nos afastamos, é como se nós disséssemos para Deus: olha, eu me afasto de você porque eu quero viver a vida como eu quero, conforme as minhas próprias leis. É como se nós disséssemos que queremos ser Deus e não reconhecermos Deus, né? A paternidade cósmica, a paternidade divina. Podemos dar inúmeras formas, né? Inúmeros nomes para nos referirmos. Mas, em síntese, é uma metáfora, é uma parábola que nos mostra como nós nos afastamos de Deus para não ficarmos subordinados às leis. Porque nós queremos viver a nossa vida à nossa maneira. Daí a gente entende porque que o Espiritismo fala que o grande mal da humanidade é o egoísmo. É o ego em excesso, é o eu, pensar só em mim, querer que a vida, né, esteja a meu serviço, a minha volta. É como, em outras palavras, nós queremos ser Deus, substituir Deus, né, ficar no lugar dele. Daí a gente entende a parábola. Seguindo. Allan Kardec já anunciava uma forma de aceleração desse processo. Sem mudar as proporções, basta uma simples mudança no modo de agregação molecular para mudar as propriedades. É assim que um corpo opaco pode tornar-se transparente e vice-versa. Aqui continua
fazendo a referência com o carvão se tornando um diamante, que precisa haver uma mudança, né? Mudar ali as propriedades. Sempre o tempo, fiel guardião de nossa história e responsável pelas transformações sucessivas e pela lei da impermanência, nós temos o quê? No entanto, a verdade permanece sob o velador. Então, o tempo, que ele é guardião da nossa história, a gente sabe, né, que a nossa história está escrita, né? A gente está escrevendo a nossa história o tempo todo. E o espírito, como ele nasceu e ele não morre, é imortal, ele segue escrevendo a sua história. O tempo vai registrando, né? E nós vamos registrando o quê? As mudanças. Inclusive, como uma técnica em psicologia, a gente orienta as pessoas a escreverem. A escrita, ela tem uma função terapêutica, porque uma coisa que eu pensei, uma coisa que eu senti, que eu escrevo, daqui a algum tempo, daqui a alguns dias, meses, anos, eu vou revisitar aquele livro e vou perceber que houve uma mudança. Quando a gente faz isso, é muito interessante de perceber, a gente tem essa sensação muito concreta de que houve essa mudança. E ele fala dessa lei da impermanência, né? Então, as transformações, a lei é uma lei, nada permanece, né? Tudo o que nós vemos está morto ou vai morrer. Significa que há uma ação do tempo. Nós que estamos aqui, ora vivos, vamos morrer. Nosso corpo vai morrer, o espírito continua, mas ele continua nunca como o mesmo, sempre se transformando. Então, essa é a lei da impermanência. E a verdade permanece sob o velador, aguardando que a luz se faça quando nos decidirmos a desvelá-la, pela necessidade e pelo esforço a que a evolução nos impulsiona. A verdade, ela é. Ela não é uma opinião minha, ela não é simplesmente o resultado de uma pesquisa científica, né? Ela não é porque nós acreditamos, não é uma crença, não é uma opinião, não é um julgamento, a verdade é. Só que nós não temos acesso à verdade, ela está sob o velador, algo a encobre. Nós precisamos desvelar, nós precisamos abrir, nós precisamos agir, nós precisamos fazer algo, ou seja, para ter acesso à verdade, é preciso que nós possamos fazer algo, ter uma ação direta, indireta também, mas uma ação no sentido de não é esperar que a verdade se apresente, é ir conhecendo, aprendendo, investigando, despojando daquilo que era errado, era ou não, uma opinião, a crença, a gente vai se despojando disso tudo para conhecer a verdade. E aí ele avança dizendo, aguardando que a luz se faça quando nos decidirmos. Significa que a luz, lucidez, a gente usa essas expressões, quando estamos iluminados. Então, a verdade, ela é algo que nos mostra. A luz, num quarto escuro, ela mostra. Quando estamos num quarto escuro sem a luz, nada vemos.
cegueira. A luz, ela é reveladora. A gente consegue perceber tudo que há quando existe a verdade. Daí a frase de Jesus: conhecereis a verdade e ela vos tornará livres, asseverava Jesus. A lei divina em seu caráter de permanência, então, a lei divina, ela é permanente. Aguarda que a busquemos, olha a nossa ação. Aguarda que a busquemos compreender como caminho seguro para a plenitude. Para nós nos transformarmos em diamante, para nos tornarmos espíritos puros, para a plenitude, compreendermos todas as coisas, conhecermos a verdade. Então, a lei divina, ela é permanente, ela é imutável, e é através dela, no seu cumprimento, na obediência a essas leis divinas, é que nós vamos evoluir, nos transformar. E quanto mais evoluímos, mais a verdade será desvelada, mais podemos conhecer essa verdade, porque essa verdade está lá. Não é, eu vou me aproximar para conhecer essa verdade. Daí o pensamento filosófico afirmar que a importância de uma obra é medida pelo tempo que os contemporâneos deixam transcorrer antes de compreendê-la. Todavia, esses estudos se caracterizam pelo esforço em aproveitar o tempo, pois adiá-lo indefinidamente implica retardar o nosso processo evolutivo em nome da inércia, contrária à dinâmica da vida, obstruindo o progresso em prejuízo da humanidade. A natureza é um laboratório vivo, sinônimo de movimento e transformações incessantes. Isso é fundamental. Nós estamos falando de vida, a vida é dinâmica, aquilo que está parado está morto. Nós precisamos avançar, nós precisamos agir. Tem que ser uma ação nossa para poder desvelar, para nos aproximarmos cada vez mais dessa verdade, né? Conhecer Deus. Quando conhecemos, cumprimos a lei divina, nós nos aproximamos de Deus, compreendemos Deus. E adiar esse movimento é nos atrasar. A gente não vai voltar atrás, como eu falei, mas a gente fica adiando o nosso processo evolutivo. E uma nota no Livro dos Espíritos, na questão 45, a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos se unindo para formar cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que se encontrem nas condições adequadas. A menor alteração dessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos mudar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Por que isso não vai acontecer conosco? No ser humano, esse laboratório pode ser a sua mente, se dela dispuser de forma adequada, conforme nos recomenda a Lei de Justiça, Amor e Caridade, dentro da qual lhe será possível realizar, para o bem-estar de todos, verdadeiros prodígios. Eu vou encerrar por aqui, antes de completar 30 minutos, por uma questão mesmo de publicação do vídeo. Mas a gente vai continuar nos nossos estudos.